Olá, vamos para mais uma aula do curso Estelar e nesse vídeo nós vamos resolver as questões 1, 2 e 3 de lei dos cossenos. Vamos para o nosso processo de aprendizagem, para a primeira questão. Você pause o vídeo, leia a questão com muita atenção e tente resolver. Pronto, espero que você tenha conseguido resolver. Vamos ver qual foi o meu raciocínio. Temos um triângulo com os três lados conhecidos. Um lado vale 20, o outro vale 10, que é 4 mais 6, e o outro lado vale 15, que é 13 mais 2. Só que temos um triângulo menor que eu conheço só dois lados. Eu não conheço nem x, nem o ângulo oposto ao x. E a questão pede o comprimento x, que representa o comprimento de uma escada que foi colocado na pracinha da matemática, segundo o texto. E ele quer saber quanto é que vale o comprimento dessa escada. Para resolver essa questão, eu preciso aplicar uma relação matemática que envolve os três lados do triângulo com o cosseno de um dos ângulos, que é chamado de lei dos cossenos. E como é que fica essa relação? Eu vou dar uma dica para você lembrar da lei dos cossenos sempre que você precisar envolver os três lados de um triângulo com a informação do ângulo que ele deu, ou seja, com o ângulo oposto a um dos lados. E para você lembrar da lei dos cossenos, basta você lembrar do quadrado da diferença. Como assim? Vamos considerar que você tenha b menos c ao quadrado. Você lembra disso, que é o quadrado da diferença, que é um produto notável. E diz que a diferença ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Muito importante lembrar do quadrado da diferença para depois você aplicar a lei dos cossenos. Como assim, professor? Se eu tiver um triângulo ABC e eu conheço o ângulo oposto a um dos lados, a lei dos cossenos, que envolve os três lados e o cosseno de um dos ângulos, você vai lembrar do quadrado da diferença dos lados que estão formando o ângulo, que ficaria o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é para lembrar da lei dos cossenos. Cuidado, se você procurar alguma relação entre quadrado da diferença e lei dos cossenos, você não vai encontrar. Porque é só uma dica para você lembrar da lei dos cossenos. Porque é mais fácil de você lembrar do quadrado da diferença. Então, se eu lembro do quadrado da diferença, eu vou pensar assim. Quem é o quadrado do lado oposto ao ângulo? A ao quadrado é igual. Aí eu lembro do quadrado da diferença, porque eu vou aplicar esse quadrado da diferença nos dois lados que estão formando o ângulo. Como? Dizendo assim, o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Observe que eu deixei um espaço para colocar esse último como sendo o segundo, tá? Para já ficar na forma da lei dos cossenos que vocês conhecem. Mais o quadrado do segundo. Isso tudo multiplicado nesse termo central com o cosseno do ângulo. Bem difícil, né, de lembrar dessa equação, mas fica muito mais fácil você lembrar se você lembrar do quadrado da diferença. Então, sempre que eu quero relacionar os três lados de um triângulo com o cosseno de um dos ângulos, eu envolvo esses três lados numa lei chamada de lei dos cossenos. Ok? Coloquei uma outra situação para a gente treinar a lei dos cossenos, usando essa dica de lembrar da lei dos cossenos usando o quadrado da diferença. Vamos lá. Eu sempre começo na lei dos cossenos com o lado que está oposto ao ângulo que eu vou usar. Se eu vou usar o cosseno de beta, eu tenho que começar com b. Então, eu começo b ao quadrado igual. Agora, eu lembro do quadrado da diferença. Entre quem, professor? Entre os lados que formam o ângulo que você vai usar, que é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Falta só quem para formar a lei dos cossenos, professor? O cosseno de beta. Pronto, temos a nossa lei dos cossenos envolvendo esses três lados e o cosseno de um dos ângulos. Então, se eu separar aqueles dois triângulos, eu vou encontrar com certeza o cosseno de θ. Se eu não posso aplicar logo a lei dos cossenos nesse primeiro triângulo e resolver logo a questão, não vai dar para resolver assim. Quer ver? Isolei o triângulo menor e vou tentar aplicar a lei dos cossenos para ver se dá para encontrar o valor de x. Eu vou começar com x porque é ele que está na frente do ângulo. Então, x ao quadrado é igual. Esses dois que formam um ângulo, eu vou tentar lembrar do quadrado da diferença, que é o quadrado de 1, menos duas vezes um vezes o outro, mais o quadrado do segundo.
vezes, está faltando só o cosseno. Cosseno de quem? De θ. Observe que nessa equação tem duas incógnitas, o x e o cosseno de θ. Se eu tenho uma equação com duas incógnitas, não dá para resolver. Eu preciso de uma outra informação. Nesse caso, se ele quer o valor de x, eu preciso descobrir antes quanto é que vale o cosseno de θ. E só vai dar para descobrir o cosseno de θ se eu usar o triângulo maior. Vamos ver as dimensões do triângulo maior. Observa que no triângulo maior, nós temos as três dimensões, os três lados, mas eu não conheço o ângulo. Mas eu não preciso do valor do ângulo, só preciso conhecer o cosseno dele. Então, professor, eu poderia aplicar a lei dos cossenos e já encontrar o cosseno de θ? Já. E aí você só chega aqui e substitui o cosseno de θ na primeira equação para encontrar o valor de x. Como é que seria essa lei dos cossenos aplicada nesse triângulo? Lembre que eu começo sempre pelo lado que está na frente do ângulo. Só que observa que essas dimensões estão muito grandes. Vai dar trabalho envolver essas dimensões, tá? Então, para facilitar nosso cálculo, eu poderia simplificar todos por 5. Se eu simplificar, vai ficar mais fácil de calcular. Eu posso diminuir esse 10, esse 20, esse 15 numa proporção 5. 10 dividido por 5 dá 2. 15 dividido por 5 dá 3. 20 dividido por 5 dá 4. O ângulo não muda porque estão diminuindo todos na mesma proporção, que é uma semelhança de triângulo, tá? Esses dois triângulos são semelhantes. Por que eu fiz isso? Porque é mais fácil calcular a lei dos cossenos com 3, 2 e 4 do que usar 15, 10 e 20. Ficaria como, então, professor? O quadrado daquele que está na frente do ângulo. Agora eu pego o quadrado da diferença dos dois que estão formando o ângulo. Mais o quadrado do 2. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, vezes o cosseno de θ. Observa que aqui eu vou encontrar o valor de cosseno de θ. Ficando, então, 16. 9 com mais 4. 3 ao quadrado é 9. 2 ao quadrado é 4. 9 mais 4, 13. 2 vezes o primeiro vezes o segundo ficaria 6 vezes 2, 12, vezes o cosseno de θ. Jogando o 12, cosseno de θ, para o primeiro membro, fica positivo. Jogando o 16 para o segundo, fica negativo. Ou então você deixa mesmo o cosseno no segundo membro, ficando 16 menos 13 igual a menos 12, cosseno de θ. Aqui vai dar 3 no primeiro membro. Aqui fica menos 12, cosseno de θ. Isolando o cosseno de θ, basta colocar o menos 12 para o outro membro, que está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Vamos calcular quanto é que fica o cosseno, então. O cosseno de θ ficaria 3 sobre menos 12. Mais com menos vai dar menos. Simplificando por 3 em cima e por 3 embaixo, 3 por 3 dá 1, 12 por 3 dá 4. Assim, o nosso cosseno ficou menos 1/4, tá? E já podemos substituir o cosseno que nós encontramos no primeiro, encontrando o valor de x, que é o que a questão quer. Ele pede o comprimento da escada. Finalizando, então, nós vamos ter que x ao quadrado é igual. Então, 2 ao quadrado, 4, mais 4 ao quadrado, 16, ficando 4 mais 16. Menos 2 vezes 2, 4. Vezes um outro 4, que eu deixei, você vai saber já já por quê. Cosseno de θ, menos 1/4. Por isso que eu deixei o 4, para cortar com esse 4 de baixo. Menos com menos, vai dar mais. X ao quadrado é 20, mais 4. Que é o 4 que sobrou, o outro foi cortado, tá? Então, x será a raiz quadrada de 24. Se eu fatorar, você vai encontrar a raiz de 4 vezes 6, né? 4 vezes 6 dá 24. Mas raiz de 4, nós sabemos que é 2. E o raiz de 6 é irracional. Então, a resposta, o comprimento dessa escada é de 2 raiz de 6. Espero que você tenha entendido. Então, vamos agora para a resolução da segunda questão. Você pause o vídeo e tenta resolver. Vamos lá? Vamos lá? Espero que você tenha conseguido resolver. Então, nossa questão, que é a segunda questão, foi cobrada na prova da UEMA.
e nós temos uma TV de largura P, e ele indica o número de polegadas dessa TV em relação a essa largura P. Ele diz que o cidadão está a uma distância de 3 metros da TV e dá o ângulo de visão dessa pessoa. Apesar de ser o assunto de lei dos cossenos, e que a resolução realmente, né, nos leva à lei dos cossenos, eu vou dar uma dica para você. Você vai resolver essa questão usando simplesmente a tangente de 15 graus. Se eu usar a tangente de 15 graus, você vai ganhar muito mais tempo. Mas quanto é que vale a tangente de 15 graus, professor? É só lembrar da tangente da diferença. E a tangente da diferença é muito simples. A tangente da diferença de dois ângulos é a tangente de um ângulo A menos um ângulo B, vai ser a tangente do primeiro, menos a tangente do segundo, dividido por 1, mais a tangente do primeiro, vezes a tangente do segundo. Depois que eu encontrar a tangente de 15 graus, eu não vou precisar mais dessa tangente da diferença. Então, cuidado. Essa tangente de 15 graus é muito utilizada, é muito importante quando eu tenho um triângulo isósceles e eu tenho um ângulo de 30 graus. Quanto é que vale esses ângulos, professor, para eu ter o valor da tangente de 15 graus? Tangente, vou considerar 45 graus menos 30 graus, porque a tangente de 45 eu sei que vale 1, e a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Vou aplicar a tangente, então, da diferença, que é a tangente do primeiro, menos a tangente do segundo, sobre 1, mais a tangente do primeiro, vezes a tangente do segundo. Ficando, então, tangente de 45 menos 30 da tangente de 15. Tangente de 45 é 1. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. 1 mais tangente de 45 é 1, vezes tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Em cima eu vou ter um mínimo que é 3, embaixo eu vou ter um mínimo que é 3. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 1, 3. Raiz de 3, 3 dividido por 1, 3, vezes 1, 3. Mais 3 dividido por 3 dá 1, vezes raiz de 3, raiz de 3. Eu multiplico o primeiro pelo inverso do segundo, numa divisão de frações, mas eu já vou aproveitar e cancelar esse com esse, tá? Ficando, então, 3 menos raiz de 3, dividido por 3 mais raiz de 3. Nossa tangente de 15, então, vai ficar 3 menos raiz de 3. 3 menos raiz de 3 é aproximadamente 1,7. 3 mais raiz de 3. Raiz de 3, aproximadamente 1,7. 3 menos 1,70 dá 1,30. 3 mais 1,70, 4,70. Dividindo 1,3 por 4,7, aproximadamente 0,28. Tente lembrar desta relação para você não precisar mais fazer tudo isso, tá? Tangente de 15 graus é 0,28. É muito usado quando você tem um triângulo isósceles de ângulo 30 graus e ele quer saber o comprimento do lado oposto a esse 30 e ele diz a distância que você está dessa base. Quando isso acontecer, você precisa lembrar da tangente de 15. Assim como você lembra lá o seno e o cosseno de 30, 45 e 60, a tangente de 15 é muito importante. Aparece muito nesses casos, tá? Tangente de 15, 0,28. Grave isso para você não ter que aplicar a lei dos cossenos nessa questão, que vai ficar muito trabalhosa. Com essa informação, então, eu posso resolver com muita facilidade essa questão da TV. Vamos lá? Passando essa distância, que na realidade é uma bissetriz, vou ter 15 graus e 15 graus. Lembrando que aqui vai acabar dividindo essa largura em duas partes iguais, tá? Uma das partes eu vou chamar de x. Logo, o P vai ser a soma das duas partes. A parte de baixo também vale x. Então, P vale 2x, que é o que nós estamos procurando. Assim, nós vamos ter, como a distância que a pessoa está até a TV vale 3,
Nós temos, então, para esse 15 graus, o cateto adjacente e o cateto oposto. Nós temos um triângulo retângulo com dimensões x, 3 metros e ângulo de 15 graus. Lembre que esse cateto que forma um ângulo de 15 graus é um cateto adjacente. E esse x é um cateto que está na frente, é o cateto oposto. É a razão trigonométrica que relaciona cateto oposto com cateto adjacente, é a tangente. E a tangente de 15 graus é cateto oposto, que é x, sobre cateto adjacente, que é 3. A tangente de 15 é muito importante nessas questões, tá? E a tangente de 15, não esqueça, é 0,28 aproximadamente. Igual a x sobre 3. Fazendo o meio pelos extremos, nós vamos ter então que nosso x é o triplo de 0,28. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 2, 6, com 2, 8. Deu 0,84. 0,84 não é a largura da televisão, é só o tamanho de x. A largura da TV é o dobro de x. Nós vamos ficar então com uma largura da TV igual ao dobro daquele x que nós encontramos, que é 0,84. Então, a largura será 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16, né? Então, nós vamos ter 1,68 metros. 168 centímetros, tá? E a nossa tabela que mostra esse valor, lembre que, se necessário, diz no texto, para você fazer uma aproximação para baixo, tá? Esse valor de 168 centímetros. Mas a questão diz, se necessário, reduz esse valor. Tá bom? Faça uma aproximação para baixo. E o valor na tabela mais próximo de 168 centímetros é 160. Então, na tabela, ...160 centímetros de largura é para quantas polegadas, professor? 65 polegadas. Resolvida, então, a nossa questão. Espero que você tenha entendido. Vamos para a resolução da terceira questão. Prontinho? Vamos para a resolução da terceira questão. E na questão ele diz que um barco viaja a 16 km por hora no sentido horário, né, num ângulo aqui que em sentido horário, forma 45 graus com o norte. E o outro forma 105 graus com o norte no sentido horário. Como é que é essa história, professor? Está aqui o norte. Se você quer ir no sentido horário, é para cá. Mas ele diz que um deles é 45 graus no sentido horário em relação à posição norte. Essa direção, né? Vertical. O outro, tá aqui o norte. Eu sei que até aqui forma 90 graus, mas ele fala que é 105 graus. 90 com mais quanto, professor, para formar 105? Com mais 15. Então, eu já botei aqui, em relação à horizontal, 15 graus. Com mais 90, 105. Mas qual é o ângulo formado pela direção dos dois? Esse é 45 e 45. Então, o ângulo formado pelos dois vai dar 60. 60 graus, esse ângulo em relação à direção dos dois barcos. E a questão quer saber, daqui a 1 hora, qual é a distância entre os dois. Muito fácil. Em 1 hora, esse percorre 16 quilômetros. E em 1 hora, esse percorre só 6 quilômetros. E o ângulo formado entre eles é de 60 graus. A distância, então, entre eles, vou chamar de x. Já vou aplicar aqui nossa lei dos cossenos. Vou começar pelo lado que está na frente do ângulo. Vou fazer o quadrado da diferença entre esses dois. Vezes o cosseno de 60 graus. Logo, nosso x será... Observa que esses valores vai dar muito trabalho você aplicar. Então, seria interessante se você simplificasse os valores por 2. Ficaria um triângulo menor, mas seria semelhante, tá? O ângulo continua o mesmo. 16 por 2 dá 8. 6 por 2 dá 3. E nós vamos atrás de uma outra letra aqui, tá? Porque também o x foi dividido por 2. Assim, nós vamos ter y ao quadrado. No lugar do 6 vou usar o 3. No lugar do 16 vou usar o 8.
6 vale, na realidade, 3. Aqui eu tinha colocado 12, mas é 16, tá? E nós simplificamos para 8. Vamos ficar, então, com uma equação mais simples, tá bom? Então, vou ter y ao quadrado igual a 9, mais 64, 8 ao quadrado dá 64, que é 8 vezes 8. 2 vezes o 2 eu deixo. 3 vezes 8, 24. Por que eu deixei o 2? Porque eu sei que cosseno de 60 é meio. E vai cancelar esse 2. Nós vamos ter, então, 64 menos 24, que aqui tem menos, tá? Vai dar 40. Logo, nosso y ao quadrado será 9 mais 40. Então, y será a raiz de 49, que é 7. Lembra que eu não estou atrás do y, estou atrás de x. Mas como todo mundo foi simplificado por 2, quanto é que é o valor de x, professor? Se na ida você dividiu, na volta você multiplica. E 7 vezes 2 dá 14. Então, o valor de x vai ser 14 quilômetros, que é a distância entre os dois navios daqui a 1 hora. Espero que você tenha compreendido e até o próximo.